não tem palavras para descrever. Só uma dor dentro do meu peito, porque eu ainda tenho condições de chegar lá, comprar uma geladeira, um fogão e botar no lugar. E as pessoas que não têm. A gente estava em casa, a vizinha aqui ligou chorando que a água estava invadindo a casa dela e quando eu olhei já estava entrando. Em questão de minutos, a água entrou e subiu na altura do queixo dentro da minha casa, que é a mais alta. Na minha casa subiu até o meio da janela. A gente está no Rio Bracuí, aqui no município de Angra, para fazer um estudo sobre a qualidade de água, ver os impactos que tanto o evento que teve natural sobre o rio, quanto também as intervenções que vêm sendo feitas aqui no rio, com uma questão mais de modificação do homem e da natureza que está sempre se moldando com eventos não programados, eventos naturais, e a gente quer entender quais são os impactos disso na ecologia do lugar. Ela praticamente artificializou o rio e a bacia hidrográfica em sua maior parte, trazendo um quadro de instabilidade ecológica, comprometendo a qualidade da água, comprometendo a qualidade do ecossistema, da fauna e da flora também, de tabela, por conta dos bentos, que são a base da cadeia alimentar, que é uma das coisas que a gente vai investigar, e tem todo o aspecto hidráulico também dessa intervenção, que foi uma intervenção que seguiu moldes dos anos 70, dos anos 80, onde se fazia essas reutilizações e com o passar das décadas, a partir dos anos 90, esse paradigma justamente foi invertido para a compreensão de que é necessário que a gente retome a geomorfologia original do rio. A gente vai fazer uma avaliação de suscetibilidade à ocorrência de novos movimentos de massa e inundações, então quais lugares são mais suscetíveis. Vamos fazer uma avaliação de perigo também, quais lugares estão expostos a mais perigos. E vamos fazer uma modelagem aqui, que é uma simulação hidrológica de manchas de inundação, com base num levantamento geológico geotécnico mais aprimorado que a gente vai fazer para a região. Esse projeto no Rio Bracuí, ele surgiu a partir de fortes chuvas que ocorreram na região em dezembro de 2023. Naquela época, a gente teve 2 óbitos, muitos desabrigados, desalojados, e a UERJ foi contatada pelo Ministério Público Federal. A reitora recebeu um ofício pedindo o apoio da universidade. Como eu sou o coordenador do convênio entre a UERJ e o Ministério Público Federal, eu fui incumbido de dar uma resposta. Fizemos uma visita na região. Então eu reuni diferentes docentes de diferentes unidades acadêmicas e centros setoriais, do Instituto de Ciências Sociais, do Instituto de Biologia, da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Geologia. A gente montou uma equipe multidisciplinar para tentar investigar o que estaria acontecendo na região. A gente soube que era um impacto socioambiental decorrente das obras emergenciais que foram realizadas por conta das chuvas, e não só o impacto das obras, mas também o impacto das chuvas propriamente ditas. É importante a UERJ participar desse tipo de estudo, desse tipo de suporte à justiça. É fundamental que esse processo seja interdisciplinar e é fundamental que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro dê sua parcela de contribuição para a proteção ambiental da Costa Verde. Talvez a universidade seja aquela que congrega o maior conhecimento da região da Costa Verde. É um privilégio poder estar à frente da coordenação de um projeto dessa magnitude. A academia trazendo a ciência para a gente poder resolver os problemas da cidade e poder direcionar políticas públicas baseadas em estudos científicos que reúnem tecnologias que representam o estado da arte. Bom, é importante a gente entender que um rio ele é um sistema super dinâmico, né? Ele nasce, ele tem uma conformação, é um rio mais estreito, cheio de vegetação, e ele vai se modificando até que ele atinge a região marinha, né? E o Rio Bracuí conta um pouco essa história também, ele tem essa trajetória marcada, e esse processo de modificação da dinâmica do rio
ele é um processo natural, né? O rio ele tem essas modificações, uma série de estudos, e quando a gente olha para as modificações que foram feitas, a gente de alguma forma alterou uma série de processos ecológicos que são fundamentais para que o rio continuasse funcionando como a gente espera que um rio da importância do Bracuí funcione. Então, as obras em si tiveram um papel muito evidente nessa dinâmica do rio, tanto num processo hidrológico, né, alterando um pouco, né, bastante, na verdade, essa dinâmica hidrológica do rio, mas também as feições das suas margens, né, o efeito que isso teve para a vegetação que ocorre ali. Isso tem um efeito relacionado a uma perda do aspecto natural do rio. Então, muito do que a gente pretende explorar é de que maneira a gente pode, a partir das intervenções que foram feitas, pensar em um processo de renaturalização, contemplando os aspectos tanto da vegetação que deveria ocorrer nas margens do rio, mas também a importância que isso pode ter para a biodiversidade que ocorre dentro dele. Foi uma enchente muito forte mesmo. Aqui a gente estava acostumado com várias enchentes assim, rio cheio. Para nós agora nem era enchente, era rio cheio. O que eu mais quero é que a gente resolva essa questão do entorno do nosso rio. Bom, um dos eixos principais das nossas análises aqui no Instituto de Ciências Sociais é pensar na relação da população e a memória em torno do rio. Então, é mostrar que esse rio ele tem diferentes usos e essas populações elas guardam essa memória que é muito importante na convivência ali entre a população e o rio. Tem vários aspectos que a gente espera que seja repactuado ali entre a população, o poder público e essa relação das comunidades com o rio, né? Desde o início, né, de toda a colonização, a civilização, a gente sempre busca habitações próximas a rios, né? Somos dependentes de água, então a água tem uma importância muito grande na nossa sobrevivência. Então o rio tem uma qualidade fundamental, é essencial para que a gente possa sobreviver. A água é o nosso meio ali. Então, além de uma questão de sobrevivência, temos questões de lazer, temos questões ecológicas, paisagísticas, e a dependência da água é uma questão vital para a gente. O que a gente verifica é que houve uma necessidade, uma urgência de se fazer uma obra para poder repor uma condição devido a um acidente, só que não houve um planejamento, um projeto, era uma obra com um apelo mais de resolver um problema pontual que não foi resolvido. A preocupação nossa hoje é trazer equipes multidisciplinares que ouçam, né, as comunidades, que vejam as questões biológicas, que vejam as questões naturais, ambientais, e que a gente possa trabalhar para que atenda todo mundo junto. Primeiro lugar que alaga é lá em cima. A vizinha aqui ligou chorando que a água estava invadindo a casa dela. Eu vim até aqui, completamente registrado aqui. A casa do seu Marco é a força da natureza. Primeiramente, todas essas comunidades foram muito impactadas com as chuvas de 2023, né? A gente teve muitos relatos de pessoas que realmente a água chegou até 2 metros de altura. Aqui no Bracuí teve até casos de morte de um asilo de pessoas que não tinham dificuldade de locomoção, infelizmente vieram a óbito por causa dessa grande inundação. Então é um problema comum de todas as pessoas, porém elas têm visões diferentes de como resolver esse problema, né? A gente tenta entender também essa ideia de memória ambiental, né? Como que você usava o rio, como você não pode mais usar o rio, que tipos de animais tinham e não tem mais, que tipos de flora tinha e não tem mais. Tudo isso vai fornecer dados não só para as ciências sociais, mas para o nosso grupo, que é multidisciplinar. Então, eles também vão estar utilizando esses dados primários que vão estar coletando com as comunidades. Bom, é importante destacar que o rio Bracuí está inserido num dos biomas mais degradados do país, que é a Mata Atlântica, e ele tem um papel fundamental em relação a tanto os usos relacionados a aspectos culturais, né? O rio Bracuí está inserido no entorno de uma comunidade tradicional, então tem um aspecto relacionado à importância cultural desse ecossistema, mas também há uma série de outros serviços ecossistêmicos que esse ecossistema é capaz de prover. Além de ser importante para as pessoas que estão no entorno
da bacia, ele tem uma importância valiosa para a biodiversidade que ocorre no bioma. E um pouco do que a gente está tentando fazer no projeto é entender a importância dele no contexto da biodiversidade que ocorre dentro do rio. O estudo integrado de impactos ambientais é super importante. Essa integração de vários pontos de vista de investigação científica é super importante para ter melhores soluções em relação ao problema, o impacto ambiental que está ocorrendo na área do Bracuí. O nosso maior objetivo nesse projeto é trazer para a população o rio Bracuí de volta. Então, trazer um rio com qualidade, as águas limpas, com peixes, com a vegetação de mata ciliar. Portanto, a gente pretende restaurar as condições pretéritas do rio Bracuí através dos estudos que foram realizados na região. Uma das grandes vantagens do projeto ser interdisciplinar é que, enquanto as equipes da biologia, da engenharia sanitária, da geologia estão coletando dados, a equipe das ciências sociais está coletando dados sociais. Então, assim, esse cruzamento de dados torna este projeto mais que rico e muito inovador. Também muito importante para a universidade estar nesse momento trabalhando numa questão que a gente pode dizer que é técnica, né? Mas na verdade que é profundamente humanizada no sentido de que defende também a maneira de viver de quilombolas, caiçaras e indígenas. Estou muito contente de poder estar à frente desse projeto. É um projeto de cunho científico que tem como objetivo maior a preservação das vidas das comunidades que vivem no entorno do rio Bracuí e a preservação do meio ambiente. Tenho muito otimismo que, a partir dessa parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, a gente possa desempenhar um projeto importante, um projeto científico na região, que nossos resultados possam ser aproveitados para que a gente possa guiar as melhores decisões para a recuperação, para a mitigação do rio Bracuí.